A paz do Senhor Jesus, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas do livro do Apocalipse. Eu espero que você esteja gostando do programa, que você possa crescer espiritualmente, que você possa ser edificado. E se por alguma razão você ainda não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal e, acima de tudo, que Deus continue abençoando você e a sua família, que as mãos de Deus continuem estendidas sobre todos vocês. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp do programa e você pode enviar a sua pergunta, você pode enviar a sua mensagem, você pode enviar a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 994661010. Fique à vontade para sugerir, para criticar ou para tirar a sua dúvida, envie a sua pergunta para nós. Se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Nos programas anteriores, nós já explicamos os 3 primeiros capítulos do livro, não é? Capítulo 1, nós estudamos sobre essa visão gloriosa aí, a visão de Jesus glorificado, quando Jesus aparece a João lá na ilha de Patmos. Estudamos também os capítulos 2 e 3 do livro, que trata exatamente sobre as 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia. E esta semana estamos estudando o capítulo de número 4, que é essa visão aí do trono da majestade divina. Nós já explicamos 8 versículos. E como nós fazemos diariamente, né, nós vamos recapitular, nós vamos relembrar, para que você que assistiu o programa, você possa revisar, você possa rever, reforçar o aprendizado, mas se por alguma razão você não pôde assistir, você possa pelo menos ter uma ideia, né, daquilo que nós já estudamos. Então vamos fazer uma síntese, vamos fazer um resumo daquilo que vimos, vamos relembrar estes 8 primeiros versículos e depois nós vamos concluir o estudo hoje do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Bem, nós vimos no versículo 1, por favor, mostra o texto, muito bem. Depois destas coisas, quais coisas? Depois de Cristo aparecer a João lá na ilha de Patmos, depois de João escrever as 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia, aí ele diz, eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então, observe, né, nós explicamos sobre isso, que a visão agora muda de cenário. João agora vê uma porta aberta lá do céu. E ele diz que ouviu uma voz. Mostra o texto, por gentileza. Ele diz, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, quem era essa voz? Claro, a voz de Cristo. E por que voz de trombeta? Nós vimos isso. Fala do poder, da autoridade dessa voz. E o que foi que Cristo disse a João? Disse assim, sobe aqui e mostra-te as coisas que depois destas devem acontecer. Olha, se já foi glorioso para João estar lá na ilha de Patmos e Cristo aparecer para ele, imagine agora o privilégio que ele teve de ter uma visão, uma porta aberta no céu e ouvir a voz de Cristo dizendo assim, subi cá, vem aqui, como que diz assim, eu tenho algumas coisas para lhe mostrar. E a partir de então que João começa a descrever esta visão maravilhosa, essa visão gloriosa do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Vejamos o que diz o versículo 2, só relembrando, né? O versículo 2, por favor. Aí ele diz, e logo fui arrebatado em espírito. Nós já explicamos aqui que esse arrebatamento de espírito, pode trazer a tela, por favor? Esse arrebatamento de espírito é como se o espírito e a alma saíssem do corpo e o corpo ficasse lá na ilha de Patmos. Ou dormindo, ou estado de coma, mas o espírito e a alma saiu do corpo. Isso é claro, isso é um milagre, algo sobrenatural. Inclusive, Paulo também teve uma experiência semelhante e está registrada
na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. E o apóstolo João também já tinha tido essa experiência e está registrada no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Então era a segunda vez que João tinha essa experiência do arrebatamento de espírito. E ele diz que estava um trono no céu e tinha um assentado sobre o trono. Quem era que estava assentado no trono? Muito bem, o próprio Deus. Era o trono de Deus. Que privilégio para João, né? Ser arrebatado em espírito, entrar por aquela porta que ele viu e diante dele quem estava? Estava o trono do próprio Deus. Vejamos o que diz o versículo 3, nós já estudamos também. Aí ele diz que o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Nós já explicamos aqui. João não pôde descrever a pessoa de Deus, porque Deus é um ser espiritual. Deus é indescritível, não dá para descrever a pessoa de Deus. Mas ele compara aí com pedras preciosas. E ele observou que ao redor do trono estava o arco celeste, o arco-íris, mostrando que aquele que está sentado no trono é o Deus da aliança. E você deve lembrar, nós explicamos aqui, que o mesmo Deus que fez um pacto, um concerto, uma aliança com Noé, dizendo que não mais destruiria a terra, inclusive apareceu naquela ocasião, nós lemos inclusive capítulo 9 do livro do Gênesis, apareceu naquela ocasião para Noé o arco celeste, o arco-íris, e agora quando João vê o trono de Deus, ao redor do trono estava mais uma vez o arco celeste, demonstrando que quem está sentado no trono é o Deus da aliança. E por falar em trono, eu quero relembrar o que nós já dissemos. Trono na Bíblia fala de poder, fala de autoridade, de soberania, e Jesus estava revelando a João, mostrando a João que Deus continua sentado no trono, que Deus continua no controle da história da humanidade. Pode passar o texto, vamos continuar a nossa revisão. Nós vimos também que ao redor do trono, lá no versículo 4, haviam outros 24 tronos. E nesses tronos estavam 24 anciãos que estavam vestidos de vestes brancas e tinham coroas sobre a sua cabeça. Essas coroas eram de ouro. Então nós dissemos aqui que estes 24 tronos que estão ao redor do trono de Deus representam, isso não está explícito na Bíblia, mas é o que os teólogos comentam, né? Nós cremos também assim, que os 12 primeiros tronos são os 12 patriarcas e os outros 12 tronos são dos apóstolos de Cristo, né? É claro que as pessoas às vezes costumam mandar perguntas, quem são esses 12 patriarcas? Não dá para dizer, mas leva-nos a crer, né? Abraão, Isaac, Jacó, José estavam entre eles, mas não dá para descrever os 12, quem são os 12. Mas cremos sim que são os 12 patriarcas, detalhes que representam todos os salvos do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, aqueles que foram seguidores de Cristo, aqueles que estiveram com Jesus durante o seu ministério. Claro que Judas não está presente aí, mas foi substituído posteriormente, né, por outro apóstolo, que foi o sucessor de Judas Iscariotes, e cremos que esses 24 tronos são exatamente 12 patriarcas e 12 apóstolos, mas representam os salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou Antiga Aliança e a Nova Aliança. Vamos dar continuidade ao texto. O que é que João viu mais naquela visão gloriosa? João viu também que do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e nós já dissemos aqui, nós explicamos que esses trovões, esses relâmpagos, não são necessariamente os mesmos trovões e relâmpagos que nós estamos habituados a ver e ouvir, não necessariamente. Porque esses que nós vemos e ouvimos são fenômenos da natureza, né? Principalmente durante tempestades. Esses que João viu representam o poder de Deus, a glória, a majestade. Então, o poder de Deus, a glória de Deus, muitas vezes é demonstrado aí por esses fenômenos. Inclusive, nós lemos vários textos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E João viu ainda 7 lâmpadas.
E essas 7 lâmpadas representam exatamente os 7 Espíritos de Deus, que nós também já explicamos. Não significa dizer que são 7 Espíritos diferentes, mas o número 7 no livro do Apocalipse fala exatamente de plenitude, de totalidade. Ou seja, diante do trono de Deus está a plenitude do Espírito Santo. Vimos ainda, pode passar o texto, do versículo 6, que havia ali 4 animais. Ele diz que havia ali como um mar de vidro, e no meio do trono e ao redor do trono estavam 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Bem, quem são esses animais? Nós dissemos aqui que tudo nos leva a crer que são seres angelicais. Alguns teólogos dizem que são querubins, outros teólogos dizem que são serafins. Preferimos crer que são serafins, porque eles dedicam-se à adoração a Deus, estão ali adorando a Deus. E nós vimos aí, baseado lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, que os seres angelicais que estão mais dedicados à adoração a Deus são exatamente os serafins. Inclusive, durante esta semana, nós explicamos sobre os 4 grupos ou as 4 categorias de anjos. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Falamos sobre a função de cada um deles. Mas é interessante nós observarmos que João vai descrever como era o aspecto, o rosto desses 4 animais. Vamos ver o que é que João diz? Ele diz que o primeiro era semelhante ao leão, o segundo era semelhante a um bezerro, o terceiro era semelhante ao rosto de homem e o quarto era semelhante a uma águia voando. Então, tudo nos leva a crer que essa aparência desses animais, o rosto desses animais, nos mostram a forma pela qual os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João descreveram a pessoa de Cristo. Nós explicamos essa semana aqui com mais detalhes. Então, o rosto de leão fala do evangelho escrito por Mateus. A forma que Mateus apresentou Jesus como rei dos judeus. Inclusive, Mateus começa falando da genealogia de Cristo, provando que Jesus é da descendência de Abraão. O segundo, que é exatamente semelhante a um boi, ou mais ou menos isso, abre o texto, por gentileza, é o segundo animal, volte o texto, por favor, versículo 7, muito bem, o segundo, semelhante ao bezerro, muito bem, mostra a forma pela qual Marcos apresentou a pessoa de Cristo como um servo. Foi assim que Marcos apresentou Jesus aos romanos, como um servo. Então, esse boi aí, ele representa exatamente serviço. Jesus veio para servir, Jesus não veio para ser servido. E por isso que Marcos apresentou dessa forma. O terceiro animal, com o rosto de homem, nos faz lembrar a forma que Lucas apresentou a pessoa de Cristo como um homem perfeito. Nós vimos isso, foi assim que Lucas apresentou Jesus aos gregos. E o quarto, semelhante a uma águia voando, foi a forma que João apresentou a pessoa de Cristo. Aquele que não teve princípio, não teve fim, aquele que veio do céu e para o céu voou. Por isso que João mostra aí Jesus como sendo uma águia voando. E esse quarto animal tem essa aparência de uma águia voando. Pode passar o texto, por favor? No versículo 8, nós vimos que esses 4 animais, eles tinham 6 asas, como os serafins, né? E estavam cheios de olhos, e eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Inclusive, nós estudamos todos esses termos, né? O que é que eles dizem acerca de Deus? Eles vão atribuir tanto títulos, como também características de Deus, ou atributos de Deus. Nós estudamos cada um deles. Abre o texto, por gentileza. Então, nós explicamos sobre a santidade de Deus. Abre o texto, por favor, muito bem. Deus é santo, inclusive nós explicamos. Santo, 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 que isso nos leva a entender uma adoração ao Deus Trino, como se fosse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é chamado de Senhor, e nós dissemos que Senhor aí não é pronome de tratamento, mas é um título, isso fala da sua soberania. Ele é chamado de Deus, o Criador de todas as coisas, o Elohim. Volte o texto novamente, muito bem. Ele é chamado de Todo-Poderoso, o El Shaddai. Nós, inclusive, lemos vários textos e, acima de tudo, diz que Deus é eterno, né? O que era, o que é e o que há de vir. Bom, foi até o versículo 8 que nós estudamos e fizemos o que? Nós fizemos uma recapitulação. Hoje,
nós vamos concluir o estudo desse capítulo, vamos estudar os versículos 9, 10 e 11 e vamos concluir o estudo do capítulo de número 4 do livro do Apocalipse. Vamos ver o que diz o versículo de número 9? Abra a tela, muito bem. Ele diz, e quando os animais davam glória e honra e ações de graças, então nós vamos perceber, não é? Quem são esses 4 animais? Você já sabe, nós já explicamos aqui. São os serafins que estão diante de Deus, nós estudamos, né, nos programas anteriores, que representam, na realidade, os seres que estão ali adorando a Deus, mas também essas características que eles aparecem, falam exatamente as formas pelas quais os evangelistas descreveram a pessoa de Cristo. Mas observe que há algo interessante para nós observarmos nesse texto. João, ele não viu apenas o trono de Deus. João viu 25 tronos. Estava o trono de Deus e ao redor do trono 24 tronos. Mas observe que mesmo havendo 25 tronos, eles adoraram, esses 4 animais, eles adoravam apenas a Deus. Veja o que o texto diz. Volta o texto. Ele diz, e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono. Observe, no singular. Ele não diz aos que estavam assentados, é no singular. Ao que estava assentado sobre o trono, detalhes, e ao que vive para todo sempre. Então isso nos ensina uma grande verdade, é que a adoração, tanto dos seres angelicais como dos seres humanos, nossa, ela deve ser tributada única e exclusivamente a Deus. Somente Deus é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, de majestade. Ao lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos observar isso. Nem mesmo os anjos, eles devem ser adorados. Inclusive, por falar nisso, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vamos perceber que João, ele ia adorar o anjo. Ele foi prostrar-se, não é? Diante daquelas visões do livro do Apocalipse, João foi adorar o anjo, mas os anjos não receberam a adoração. Veja o que diz o capítulo 19, versículo 10. Veja, diz assim, e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Que coisa interessante. João vai se curvar, vai se prostrar diante do anjo, mas o anjo não recebe, o anjo não aceita a adoração. O anjo diz, adora a Deus. Inclusive, João resiste a isso 2 vezes. E você sabe que todas as vezes que há uma repetição na Bíblia, Deus está querendo dar ênfase. Capítulo de número 22, versículo 9, diz assim, deixa eu ler os versículos 8 e 9 do capítulo 22. Diz assim, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Ou seja, eu vi as revelações que descrevi. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. João quis adorar o anjo, mas, versículo 9, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então, até mesmo os anjos no céu, eles reconhecem que somente Deus é digno de adoração. Até porque Deus é o Criador e os anjos são criaturas de Deus. Por isso nós não devemos nos curvar, nós não devemos nos prostrar para adorar nem mesmo os seres angelicais. Mas observe, volta o texto, ele diz que adorava a quem? Volta o texto, ele diz, e ao que vive para todo sempre. Então a adoração desses 4 animais, desses serafins, estava voltada para o Deus que está sentado no trono e ao que vive para sempre, ou seja, aquele que é eterno, aquele que nunca teve princípio e nunca terá fim. Deus não é obra de artífice, Deus não foi feito por mãos humanas. Os deuses criados por homens, observe isso, eles têm início e eles têm fim.
Por exemplo, quando os homens vai, sei lá, numa mata, pegar um pedaço de madeira, ou vai fazer um deus de prata, de ouro, seja lá de que for. Observe isso. Aquele deus, ele tem um início ao ser criado ali e depois ele tem fim. Ele pode cair, quebrar, tocar fogo, ele tem fim. Por exemplo, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber isso. Houve um tempo que Baal não existia, que Dagon, Azera, que foram deuses que eram adorados no Antigo Testamento. Houve tempo que eles não existiram. No Novo Testamento, nós vamos ouvir falar de quem? Da deusa Diana, de Esculápio, de Dionísio, que eram deuses adorados naquelas cidades da Ásia Menor. Deuses adorados pelos povos dos tempos antigos. Houve tempo que eles não existiam. Alguns deles deixaram de ser adorados, deixaram de existir. Mas o nosso Deus, ele subsiste, pelos séculos dos séculos. Ele sempre existiu e sempre existirá. Nunca houve um tempo que o nosso Deus não existisse. Nunca houve. E nunca haverá tempo em que Deus não existirá. Ele é Deus pelos séculos dos séculos. Eu quero me dirigir com muito respeito às pessoas de outras religiões. A você que é católico apostólico romano, né? Há pessoas que se curvam, que se prostram diante de imagens de esculturas. Eu respeito a sua devoção, eu respeito. Nós respeitamos as pessoas de outras religiões, de outras crenças. Mas eu queria que você parasse para analisar algo. Será que nós encontramos na Bíblia algum respaldo para isso? Quem são os nossos exemplos, os maiores exemplos para nós? Jesus, concorda comigo? Os apóstolos, concorda comigo? Os patriarcas, os apóstolos. Eu pergunto, alguma vez Jesus se curvou diante de algum ídolo, diante de alguma imagem? Alguma vez Jesus ou os apóstolos, Pedro, Paulo, João, o próprio Pedro, que é tão reconhecido na Igreja Católica Apostólica Romana, será que Pedro alguma vez fez alguma petição a algum Deus do Antigo Testamento? De forma alguma. Observe que lendo a Bíblia, nós vamos perceber isso claramente. Deus sempre condenou a idolatria. Isso está muito claro no Decálogo. Se você tiver uma Bíblia, não importa se ela seja católica ou cristã, leia esses textos que eu vou falar. Leia o capítulo 20 do livro do Êxodo. Leia o capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Leia o Salmo 115. Você vai entender claramente que Deus proíbe terminantemente a adoração a ídolos. Inclusive, quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos a história de Israel, nós vamos perceber algo muito interessante. Você sabe qual foi o maior pecado do povo de Israel, que fez com que as 12 tribos fossem levadas cativas? As 10 tribos, chamada de Reino do Norte, foi levada pela Síria para outras nações por volta do ano 722 a.C. As 2 tribos, Judá e Benjamim, que foi levada para a Babilônia por volta do ano 600 a.C., o principal pecado foi exatamente a idolatria, a adoração a outros deuses, a adoração a outros ídolos. Então, Deus não se agrada dessa atitude. Deus até entende, eu não tenho dúvida disso, que Deus olha lá do céu e entende que muitas vezes essas pessoas estão fazendo isso com devoção, até com desejo de agradar a Deus. Mas leia a Bíblia, observe o que é que a Bíblia ensina. Deus diz claramente, não terás outros deuses diante de mim. Veja que João foi adorar um ser angelical, mas ele disse, não, adora a Deus. Inclusive, na ocasião que Jesus foi tentado, capítulo 4 de Mateus. Nós já falamos sobre isso em outros programas. Quando Satanás disse assim a Jesus, dar-te-ei os reinos e a glória do mundo, se prostrado me adorares. Aí Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Então observe o exemplo desses serafins, que estão descritos aí de forma figurada, claro, desses 4 animais. Eles estavam adorando ao que está no trono e ao que vive para sempre.
Vejamos o que diz o versículo de número 10. Por favor, pode passar o texto. Versículo 10. Aí diz, e os 24 anciãos, ou seja, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, diz que os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vivem para todo sempre, né? Então João viu também que os 24 anciãos também adoravam a Deus. Agora, reflita comigo, pense comigo. Aqueles 4 animais são serafins e eles representam os seres angelicais, correto? Muito bem. Os 24 anciãos que estão no trono representam os salvos do Antigo Testamento e os salvos do Novo Testamento. Então, naquela visão de João, vamos pensar, vamos nos colocar no lugar de João? Vamos fazer isso? Permita fazer essa ilustração. João estava na ilha de Patmos, viu a porta aberta no céu, ouviu a voz de Cristo dizendo assim, subi cá. Aí ele subiu, né? O arrebatamento de espírito. Aí quando ele chega diante do trono, ele vê o trono de Deus, digamos, à sua frente. Ele viu ao redor do trono 24 tronos e ele viu também os 4 animais que estavam ali adorando, dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele disse que também os 24 anciãos estavam ali adorando. O que é que eu posso aprender com essa visão? O que é que Deus estava mostrando, Cristo estava mostrando a João e também a cada um de nós? Quem é que estava adorando? Os 4 animais representando os seres angelicais, os 24 anciãos que estavam no trono representando os crentes do Antigo e do Novo Testamento. Sabe o que é que Deus está nos ensinando? Que no futuro, o povo de Deus, do Antigo e do Novo Pacto, da Antiga e da Nova Aliança, há de se reunir, unir-se com os seres angelicais para adorar a Deus no céu, na presença de Deus. Você já imaginou nesse privilégio de estar no céu, na presença de Deus? De estar ali junto com anjos, arcanjos, querubins, serafins, para adorar a Deus na sua presença, face a face? Bem, claro, você sabe disso. É bem verdade que nós já adoramos a Deus aqui na terra, até porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados com esse propósito, com esse objetivo de adorar a Deus. Deus nos dotou dessa capacidade, não apenas de conhecê-lo, mas de servi-lo, de amá-lo, de temê-lo, de adorá-lo. Mas seja sincero, seja sincero. Quantas vezes a nossa adoração ela é interrompida? Às vezes vem um pensamento, uma preocupação que nos desvirtua da nossa adoração. Às vezes é um celular que toca, chega uma visita, enfim. Às vezes nós somos incomodados por alguma coisa que interfere na nossa adoração. Mas haverá um dia que não haverá nada que vai interromper a nossa adoração a Deus. Nós estaremos em corpos gloriosos, incorruptíveis, no céu, na presença de Deus, juntamente com os seres angelicais, e nós vamos nos prostrar diante de Deus. Além disso, é bom nós lembrarmos, né? Por enquanto, a nossa adoração ela é pela fé. Nós não vemos a Deus. Nós cristãos, por exemplo, nós nos prostramos de joelhos muitas vezes, mas é pela fé. Nós não estamos vendo a Deus, nós não estamos vendo o trono de Deus como João viu. Mas em breve, quando nosso corpo estiver revestido de imortalidade, quando este corpo corruptível estiver revestido de incorruptibilidade, nós teremos esse direito, esse privilégio de adorar a Deus face a face, assim como os seres angelicais, assim como os 24 anciãos estavam adorando a Deus naquela visão de João. Voltemos ao texto, né? Voltemos ao texto mais uma vez. Aí diz, e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, detalhes, diz, e lançavam as suas coroas diante do trono. Então, que coisa interessante. João é detalhista. João percebeu isso, que
os 24 anciãos, quando se prostraram, quando adoraram, eles estavam com coroas, mas eles lançavam as suas coroas diante do trono, né? Isso nos faz lembrar que nos tempos antigos, quando um rei era subjugado por outro, você sabe disso. Deixa eu falar aqui nessa tela. Nos tempos antigos era assim. Um reino muitas vezes invadia outro reino. Quando alguém se tornava imperador, por exemplo, você sabe disso. Eu poderia falar lá de Nabucodonosor em Babilônia, eu poderia falar de Alexandre o Grande na Grécia, eu poderia falar de Ciro entre os persas, enfim, os grandes imperadores. Acontecia isso. Quando um rei, geralmente antes de ele invadir uma outra terra, uma outra cidade, geralmente ele mandava mensageiros. E ele exigia impostos, ele exigia prata, ele exigia ouro. E se caso o seu pedido não fosse atendido, ele invadia. Inclusive, lendo a história de Israel, nós vamos perceber que muitas vezes os reis de Israel, eles davam ouro, davam prata para não serem invadidos por nações estrangeiras. Só que havia homens maus, havia homens cruéis. Sabe o que muitas vezes esses reis faziam? Eles começavam a exigir prata, ouro, e o rei, para não ter a sua terra invadida, para não ser destruído, aí ele saía dando os seus bens, dava a sua prata, dava o seu ouro, dava o melhor que ele tinha. E muitas vezes, sabe o que acontecia? Mesmo o rei dando tudo, o outro rei invadia as terras. E muitas vezes, quando esse rei invadia as terras, que os reis se prostravam diante daquele invasor, que ele tirava a sua coroa, é como se ele estivesse reconhecendo que ele era inferior àquele outro rei. Ele estava reconhecendo que ele era submisso. É como se ele dissesse assim: eu sou rei, mas eu sou o teu servo, eu sou o teu subordinado, eu estou me submetendo a ti. Então, quando nós estávamos estudando esse texto do Apocalipse, e nós percebemos essa atitude, esse gesto, os 24 anciãos, eles estavam adorando a Deus, mas eles tiraram a sua coroa. Eles colocaram diante de Deus. Era uma demonstração de humildade, um reconhecimento que somente Deus é merecedor de glória. É como se aqueles 24 anciãos, eles reconhecessem que não eram merecedores de estar na presença de Deus, que não eram dignos de serem coroados. Isso nos ensina duas preciosas lições. Primeiro é a submissão, é a humildade desses 24 anciãos, esse reconhecimento de que Deus é superior a tudo e a todos. Mas também isso nos ensina sobre a graça de Deus, o favor imerecido. É pela graça que nós somos salvos. Nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores da salvação, nós não somos merecedores do perdão dos pecados, nós não merecemos herdar o céu, mas a infinita graça e misericórdia de Deus, esse favor imerecido que nos salvou, que transformou a nossa vida, que nos libertou de Satanás e do pecado, ele vai nos dar, essa graça vai nos levar ao céu e vai nos dar esse direito também de em breve recebermos coroa, de estarmos adorando a Deus em sua presença. Então essas coroas de ouro que estavam na cabeça dos 24 anciãos, fala de posição de honra, de autoridade desses 24 anciãos. Mas observe um fato interessante que nós podemos observar nesse texto. É interessante nós observarmos isso. Estes 24 anciãos, o que é que eles representam? A totalidade do povo de Deus. Então, se os 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus, significa dizer que nós também, no futuro, o povo de Deus, tanto do antigo pacto como do novo pacto, antigo e novo, antiga aliança e nova aliança, nós estaremos também recebendo coroas. É o que a Bíblia diz. Vamos ler alguns textos lá no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim:
Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No capítulo 3, versículo 11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós teremos esse privilégio também de recebermos coroas, como a Bíblia nos mostra, a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa incorruptível, a coroa de glória, nós receberemos, nós estaremos para sempre na presença de Deus, adorando pelos séculos dos séculos. Finalmente, estudaremos o versículo de número 11, que é o último versículo do capítulo de número 4. Abre a tela para nós lermos esse texto. Diz assim: o que é que esses 24 anciãos diziam? Volta o texto, por favor, só o versículo 10 para nós acompanharmos o raciocínio. Volta o texto, muito bem. Aí diz que os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Eles adoravam o que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono, num reconhecimento de que Deus é Senhor, é soberano, reconhecimento de que eles são servos do Deus Altíssimo. Aí eles diziam, passe o texto, por favor, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Então, observe que isso nos ensina, né, que Deus é merecedor de receber louvor, de receber adoração. A Bíblia está cheia, a Bíblia está repleta de texto que nos ensina essa verdade. Eu gostaria que você anotasse para que você leia. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 25. Salmo 18, verso de número 3. Salmo 48, verso 1. Salmo 96, verso 4 e muitos outros. Mostram que Deus é digno de receber todo louvor e toda adoração. E por que Deus é digno de receber glória, honra e poder? O texto responde. Volta o texto, por gentileza. Aí ele diz, os 24 anciãos diziam: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Por quê? Porque tu criaste todas as coisas. Então, a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual o texto, né, nos mostra que Deus é digno de receber honra, glória e poder, ele diz: tu criaste todas as coisas. Deus é o criador de tudo, de todas as coisas. Nós não somos frutos de processos evolutivos. Nós não somos obra do acaso, como os defensores da teoria da evolução dizem. Que do nada houve uma explosão, que do nada apareceu um ser vivo, que do nada esse ser vivo se reproduziu, até que veio os primatas e depois veio o homem. Isso é invencionice humana. Deixa eu falar aqui nessa câmera. E você que é biólogo, com muito respeito eu quero me dirigir. A você que é biólogo, você que é cientista, você que gosta de estudar esse assunto, que defende a teoria da evolução, eu lhe respeito. Eu respeito a sua crença, os seus estudos, as suas pesquisas, mas você sabe que existe uma lei chamada lei da biogênese. Você sabe disso. E esta lei mostra, esta lei diz que uma vida só pode ser gerada através de outra vida. Você sabe disso. Que a substância inanimada não pode produzir uma substância animada. Você sabe disso. E você sabe que essa teoria da evolução, ela não pode ser comprovada cientificamente. São teorias. E você sabe qual é o problema? É que essa teoria ela é demonstrada como se fosse uma verdade inquestionável. E a própria ciência mostra isso. Que uma vida só pode proceder de outra vida. Concluindo o texto, por favor, versículo 11, para nós concluirmos. Aí eles davam glória e honra e poder. Por quê? Ele diz: porque tu criaste todas as coisas, o Deus Criador. E diz: e por tua vontade são e foram criadas. Então nós vamos perceber que Deus é apenas não só o Criador, mas o mantenedor,
o sustentador, o provedor de todas as coisas. E por isso eles estão adorando a Deus na sua presença.